Nós agora temos a pergunta principal que eu tenho para fazer ao senhor é sobre justamente esse tempo que o senhor tem dentro do Supremo Tribunal Federal e que o senhor comemorou semana passada, 24 anos dentro da corte, né? O que o torna o decano, portanto. E o senhor já comemorou essa data no seu estilo habitual, sem medo de polêmicas, né? O senhor, durante as últimas semanas, o senhor chegou a criticar o ministro Fachin por demora em decisões importantes. O senhor alertou o Congresso de que não pode criar despesas obrigatórias para estados e municípios sem indicar a fonte do custeio. Mas eu gostaria de focar mais na questão que agitou o Tribunal Digital da Internet, né? Tribunal entre muitas aspas, né? Na semana passada, o senhor ficou isolado ao votar na segunda turma pela concessão de prisão domiciliar com tornozeleira a Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, e de medidas cautelares a Felipe Vorcaro, primo do ex-banqueiro. Como é que o senhor explica essa sua posição, se é que o senhor se dispõe a fazer isso, o seu posicionamento diante da divergência com relação aos seus pares da segunda turma? Olha, isso é absolutamente normal num tribunal. Quem acompanha a nossa história verifica, inclusive, que o voto vencido não é um voto apenas para o grupo, para a turma, às vezes composta de maneira incompleta. Felipe, que é historiador do tribunal já há algum tempo, sabe que esse voto tem um significado para a própria história do tribunal. Eu tenho dito, e esses dias eu escutei do ex-presidente do Uruguai, lá na casa do presidente Sarney, que a gente vale muitas vezes menos pelo que faz e mais pelo que ele evita que se faça. Que a gente evita que se faça. Eu acho que o meu papel, às vezes, é de evitar que se façam determinadas coisas. E um voto vencido, muitas vezes, contém advertências que evitem algum tipo de sonho ou de aventura. O senhor se refere a Lava Jato? Uma repetição? A Lava Jato é uma boa referência. Ali a gente começou como voto vencido e depois acabou como voto vencedor. Inicialmente eram advertências que se faziam na linha, não vamos por aí. Eu ainda me lembro dizendo, nós temos um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba. Parecia um mantra, vocês vão de se lembrar. E depois isso se tornou verdade e todo aquele caos que foi revelado na Operação Spoofing, a Operação Vaza Jato, não é? Nos envergonham hoje. Aquilo era a maior operação de combate à corrupção do mundo e se transformou no maior escândalo judicial do mundo. Ministro, quais são os métodos e erros que o senhor avalia existir que sejam iguais na Lava Jato e agora no caso Master? Se há excessos, onde estão no caso Master? Nós temos que olhar com cuidado, estamos só no início da operação. Inicialmente, isso já foi dito no meu voto, Rosiane. Inicialmente, nós tivemos a substituição dos relatores. De Toffoli passa para André Mendonça. E, em seguida, o ministro André libera uma ordem que havia sido dada pelo então relator, no sentido de não permitir que a CPI ou a CPMI fizesse aquela quebra de sigilo. E houve aquilo que nós conhecemos, a quebra de sigilo, inclusive de conversas íntimas e a revelação. Depois tivemos as prisões, prisão de Sicário, e em seguida notícia da morte de Sicário. Muitos vazamentos, prisões de familiares, são elementos que levam a, pelo menos, uma preocupação e similitudes com o que ocorreu anteriormente. Ministro, o senhor usou nesse julgamento da prisão do pai do Vorcaro, do Henrique Vorcaro, palavras muito duras, né? O senhor falou que o juiz não pode coagir investigados a fazerem acordo de delação premiada, não pode autorizar a prisão prolongada e medidas penais contra familiares como instrumento de pressão sobre o investigado. O senhor citou procuradores da Lava Jato falando que eles fizeram isso com o Marcelo Odebrecht, com o pai do Marcelo Odebrecht. O senhor disse que o judiciário não pode censurar ou induzir a troca de advogados. A gente sabe que um dos advogados se desentendeu com André Mendonça e saiu do caso.
não pode direcionar a declaração de delatores. O senhor estava no ambiente do tribunal e todo mundo entendeu como um recado para o André Mendonça. E agora o senhor está aqui com os jornalistas, o senhor pode ficar mais à vontade para dizer para nós e para o público. O senhor acha que o André Mendonça está fazendo tudo isso? Não vou emitir juízo assim, Mônica, sobre isso. É mais uma colaboração de alguém mais antigo no tribunal em relação a tudo que se passa no tribunal. Eu me caracterizei ao longo desses anos, vocês sabem bem, por dizer aquilo que eu penso e assumir a responsabilidade. Essa é uma marca da minha ação. Eu me entendo quase como um animador cultural hoje. Eu já não tenho nada que fazer. Já fui tudo, na verdade, colhi todas as homenagens e tenho mais uma característica que marca a minha personalidade. Eu sou dado muito mais a críticas do que a elogios, Ernesto. Então, a rigor, eu convivo muito bem com esse estado de coisas. E acho que é importante que nós não cometamos erros do Mas até agora passado. o André Mendonça está cometendo erros, na sua opinião, ou está conduzindo bem esse processo? Eu acho que é uma tarefa difícil. É um trabalho difícil. E por isso é importante que se paute por uma métrica. É importante que não se repitam os erros do passado. Ministro. Na conversa que nós tivemos, por exemplo, se disse, André Mendonça disse que tinha recebido um advogado fazendo proposta de delação seletiva. E aqui já há uma impropriedade. Por quê? A lei não permite que o relator participe ou o juiz participe da delação. O acordo é entre o Ministério Público ou a Polícia Federal e o delator. Então, aqui já há algo de erro crasso. Se está participando de conversas ou se está expulsando advogados do processo, isso tem algo de errado. Ministro, neste caso em particular, nesta sessão, o senhor ficou vencido, mas o inquérito está apenas no início e pode ser que, em alguma situação, o ministro relator fique vencido. A norma recomenda que, neste caso, o ministro relator perca a relatoria, não redija o acórdão. Na Lava Jato, foi possível chegar numa solução de modulação de voto, de maneira que o ministro Fachin não perdesse a relatoria. O senhor, na condição de presidente da segunda turma, como agirá? Agirá no sentido de buscar uma modulação do voto do ministro André Mendonça ou o senhor será favorável a que ele perca a relatoria do caso? Não, perder relatoria é apenas no caso específico. Nós chamamos relator e redator para o acórdão. Nós não tiramos a relatoria, a não ser no caso específico. E eu também já estou deixando a presidência da turma, agora no final de junho. Então, não tem risco do ministro André Mendonça perder a relatoria do caso? Não imagino que seja, a não ser que determinados processos já não sejam de sua relatoria. Ministro, o senhor fez algumas pontuações até razoáveis em relação a excessos que viu na Lava Jato e a possibilidade de excessos agora em relação ao Banco Master. Mas olhando para Daniel Vorcaro, e a investigação da Polícia Federal aponta isso, tinha uma estrutura de máfia, de ameaças a jornalistas, de pagamento para intimidações de pessoas, até ameaças de violência contra a funcionária de uma amante dele, ou uma das mulheres com quem ele saía. Na opinião do senhor, houve excessos na manutenção da prisão de Daniel Vorcaro? Ele deveria estar respondendo em liberdade? Eu votei no sentido da manutenção da prisão, fazendo apontamentos de que havia muita generalidade. É claro que se tem que ter muito cuidado, até porque nós estamos diante de um juízo ainda provisório. Nós chamamos isso, na linguagem técnica, nós estamos diante de uma cognição sumária. Tudo isso precisa depois ser desenvolvido. E nós já vimos muitas interceptações telefônicas que foram reveladas, e isso não é um problema só brasileiro. Recentemente isso ocorreu em Portugal e foi causador da demissão de um primeiro-ministro em Portugal, em que você diz que fulano de tal falou alguma coisa e depois houve troca de fita ou interceptação errada. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado com essas revelações. Essa é uma outra história para a qual nós precisamos nos aprimorar. Essa história contada rapidamente pelos investigadores. Ainda ontem, hoje, a Folha de São Paulo
publicava, acho que o texto da Ombudsman, chamando a atenção para a apresentação pela investigação da busca e apreensão ou do resultado na casa do senador Jacques Wagner, que ele dizia da ordem em que foi colocado os envelopes ou o pacote de dinheiro, dizendo tudo isto foi armado. É bom que a investigação faça assim ou proceda assim? Ou isso é violador do devido processo legal? Só aproveitando a pergunta rapidinho da Maria Cristina sobre a segunda turma, o Luiz Fux assume na semana que vem. O senhor acredita que há possibilidade de mudança no ritmo das apurações? Não, nada disso. Não haverá. Como não houve nenhuma interceptação ou interposição de medidas na minha presidência. Isso será normal e o relator tem toda a autonomia. Felipe, ministro, por favor. Eu só queria complementar aqui. Boa noite, ministro, primeiramente. Queria só pegar carona aqui na pergunta do Uribe e voltando ao personagem que foi o centro ali do julgamento do qual o senhor participou e foi voto vencido, que foi o pai do Daniel Vorcaro, o Henrique. Ao alertar para todo esse enredo paralelo, vamos dizer assim, o senhor não deixa de lado o centro da questão, que era um personagem que, segundo as investigações da Polícia Federal, insistia em possíveis práticas delitivas já com a operação em andamento? Essa foi a discussão que se colocou e por isso que eu propunha a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, não adotando a ideia da prisão preventiva ou da prisão provisória. Até porque nós já tivemos no passado, e eu disse isso no meu voto, vocês têm aí no voto documentado, o uso de prisão provisória de parentes para obter resultado de delação, e isso, obviamente, não condiz com nada que a gente sabe de devido processo legal.